Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu não posso dançar. A minha igreja não permite"? É comum a gente ouvir essa frase de alguém que faz parte de determinados grupos religiosos. Na maioria das vezes, quando isso aconteceu comigo, eu tentei questionar a pessoa, pedindo para que ela me explicasse os motivos da proibição. Depois de perder o juízo em algumas discussões complicadas, eu cheguei à conclusão que a maioria não sabe explicar muito bem o porquê da restrição. Ao invés de elaborar uma explicação que fizesse sentido, elas estavam condicionadas a me responder quase que no automático. Não podemos dançar porque é uma prática mundana. Está na Bíblia. As discussões nunca acabavam bem. A pessoa sempre ficava chateada por ter suas verdades questionadas, e eu terminava ficando chateado também por não conseguir explicar o que eu realmente queria explicar. Para evitar os desentendimentos, eu decidi estudar sobre o tema. E o primeiro termo que eu pesquisei foi mundano. Uma palavra que pode ter muitos significados, porém, em todos eles, o termo faz menção ao mundo material, ou seja, aquele que se opõe ao lado espiritual. A palavra mundano também está associada a outra palavrinha que já causou muitos conflitos ao longo da nossa história: profano. É um adjetivo que, por definição do Google, é tudo aquilo que não pertence ao âmbito do sagrado? Mas como assim, Google? Seja mais objetivo. Aff. Sagrado. Também é um adjetivo. Representa tudo que tem relação ou é inerente a Deus, a uma divindade, às religiões, aos cultos ou aos rituais. Legal. Sabendo as definições destas duas palavras, podemos perceber que existe uma relação de dependência entre elas. A palavra profano só tem sentido quando entendemos o que é sagrado. Tá bom, mas quem é que diz o que pode ser considerado sagrado e o que pode ser considerado profano? Por que determinados grupos religiosos classificam a dança como algo mundano? Para entendermos essas questões, precisamos lembrar o poder de controle que determinadas religiões possuem sobre a nossa sociedade. De acordo com o filósofo francês Michel Foucault, nós somos seres facilmente manipuláveis, pois para vivermos em sociedade, permitimos que grandes órgãos nos digam como agir e até mesmo como devemos pensar. E um dos maiores órgãos de autoridade atual é, sem dúvidas, a religião cristã. O cristianismo se tornou a religião com o maior número de adeptos no mundo inteiro, e o controle que suas doutrinas e ensinamentos exercem sobre vários países é indiscutível. Basta olhar para o Congresso Nacional e ver o número de pastores presentes nele. Mas isso é outro assunto. Em um passado não tão distante, todas as práticas que fugiam das doutrinas da Igreja Católica foram consideradas como profanas. Os líderes religiosos repudiavam qualquer questionamento feito às doutrinas e aos ensinamentos da Igreja. Tudo o que era dito em nome do Deus cristão deveria ser absorvido pelo povo como verdade absoluta. Caso contrário, blá 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 blá. A política do medo mudou muitas coisas na nossa história. Durante muitos anos, práticas corporais de grande valor emotivo, como as danças, foram proibidas pela Igreja. Atividades que se relacionavam com a arte representavam um potencial perigo à autoridade cristã, devido ao seu teor filosófico e questionador. Mas dançar nem sempre foi considerada uma prática profana. Para os povos antigos, como os gregos e os egípcios, dançar era uma das ferramentas mais poderosas para se alcançar o plano espiritual. A prática permitia que o dançante experimentasse emoções transcendentais, emoções estas que poderiam estimular a capacidade do indivíduo de se conectar com a energia primordial do universo. As pessoas dançavam para celebrar a generosidade da Mãe Natureza, a mudança das estações,
as colheitas fartas e as bênçãos na fertilidade. Ou seja, a dança era uma ferramenta de culto aos deuses e deusas, no plural. O pequeno S no final destas palavras era o pesadelo dos cristãos. Para controlar as terras e os povos que a Igreja pretendia dominar, era necessário que todas as crenças e tradições fossem apagadas, pois a autoridade e os ensinamentos do cristianismo deveriam ser únicos e absolutos. Mas é óbvio que as pessoas não aceitariam ter seus costumes modificados da noite para o dia. Diante das proibições, surgiram vários grupos rebeldes, que decidiram manter suas tradições intactas. Infelizmente, o final destes grupos, vocês já sabem. E graças ao calor do fogo das fogueiras e ao massacre sangrento das guerras santas, o cristianismo se firmou como potência controladora das sociedades modernas. Hoje, é esta religião quem dita o que é sagrado e o que é profano na maioria dos países. Porém, os líderes religiosos subestimaram a força que a dança e outras manifestações artísticas possuíam. A dança é como uma fênix, e mesmo que alguns dançarinos sejam queimados, esta arte sempre ressurge das cinzas, pois dançar é algo inerente à natureza humana. Arqueólogos acreditam que os homens das cavernas já dançavam para representar sua exuberância física, ou como uma tentativa primitiva de comunicação. Uma prática presente na essência humana não seria extinta por causa da crueldade de líderes religiosos. E foi ao perceber isso que alguns padres desistiram de aniquilar as crenças consideradas pagãs, buscando novas estratégias de manipular o povo. A Igreja fez algo que é muito conhecido atualmente: a tão prejudicial apropriação cultural. Várias práticas dos povos antigos foram ressignificadas, já que as pessoas não paravam de praticar seus rituais, como dançar em volta de uma fogueira, por exemplo, que elas praticassem em nome da Igreja e do Deus cristão. E assim nasceu a festa junina e muitas outras comemorações que envolvem danças típicas. No meio de todos esses conflitos culturais, o cristianismo foi dividido em várias vertentes. Religiões protestantes surgiram com ideais um pouco diferentes dos que a Igreja Católica possuía. Para este grupo protestante, no qual hoje se encontram as várias vertentes evangélicas, por muito tempo continuou sendo profano o ato de dançar. Até que surgiu um fenômeno curioso chamado cultura gospel. Dentre as religiões evangélicas, há algumas que incorporam a prática da dança em seus cultos e doutrinas por meio da cultura gospel. Desde a criação da chamada dança profética, determinadas coisas que eram consideradas profanas puderam ser classificadas como sagradas por uma parcela dos cristãos. É claro, se estas coisas seguissem determinadas regras estabelecidas pela doutrina evangélica em questão. Entretanto, em outras vertentes protestantes, dançar ainda continua sendo considerada uma prática mundana. Essas contradições dentro da própria religião deixa claro que a classificação do que é sagrado e do que é profano varia de acordo com os interesses dos líderes de cada instituição religiosa. Estes líderes buscam formas distintas de interpretar as escrituras, pois assim eles podem estruturar estratégias eficazes para continuar controlando as emoções, os comportamentos e as práticas corporais dos adeptos de sua doutrina. Ok, a essa altura você deve estar se perguntando: Tá bom, eu já entendi a relação complicada entre dança e religiosidade, mas por que tudo isso importa? Estudos como o da autora Juliana Guimarães Saneto, da Universidade Federal do Espírito Santo, mostram que essa distinção entre o que é sagrado e o que é profano podem influenciar negativamente a prática de atividade física, principalmente no âmbito da educação física escolar.
A dança é um dos conteúdos que devem ser trabalhados pelos professores de educação física nas escolas. E frequentemente, os profissionais desta área ouvem aquela frase que eu citei no início do vídeo. Alunos que fazem parte de famílias muito conservadoras tendem a não participar das aulas com temáticas de dança. E quando isso acontece, essas crianças e adolescentes perdem a chance de participar de uma atividade que contribui não só para o desenvolvimento físico, mas também para o artístico, emocional e social, já que a dança é uma prática frequentemente realizada em grupo. A autora Juliana Saneto conclui no mesmo artigo que não se pode mudar toda uma filosofia religiosa da sociedade atual, mas que é relevante a tentativa de amenizar a interferência das doutrinas religiosas dentro das escolas. Devemos sempre lembrar que a educação tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade. E para que possamos conscientizar mães, pais, crianças e adolescentes a respeito desta relação entre dança e religiosidade, nós precisamos compreender todo o contexto histórico e cultural presente neste vídeo. Ter o conhecimento sobre o passado e seus acontecimentos nos dá as armas necessárias para enfrentar o futuro. As artes não são apenas meras ferramentas de expressão, mas também nos permitem pensar e questionar, para que possamos encontrar as verdades sobre a nossa existência. E parafraseando um famoso livro, a verdade vos libertará. Quero finalizar este vídeo fazendo um lembrete. Há religiões que classificam a prática da dança como algo extremamente sagrado, como as religiões de matriz africana e indígena, por exemplo. O hinduísmo, considerado por muitos historiadores como a tradição religiosa mais antiga do mundo, preserva a relação espiritual entre a dança e a religiosidade até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like e compartilha com pessoas que também possam se beneficiar deste conteúdo. Eu tenho uma série de audiodrama que tem forte relação com essa temática. Em Ilha do Caos, alguns personagens associam seus dons espirituais ao ato de dançar, sendo a dança o elo entre humanos e divindades. Te peço humildemente que você dê uma chance para novas histórias e confira os meus trabalhos. Eu sou Léo Lippe, um jovem escritor independente, e esta é a minha forma de ver o mundo.